Lidar com a depressão é sempre um desafio. Entender o outro se faz necessário. E a depressão pode afetar o relacionamento e os conflitos aumentam à medida em que os sintomas se agravam. Bora tomar um café e bater um papo? Olá, eu sou Rodrigo César e você está no meu canal. Se você está assistindo esse vídeo, provavelmente você está querendo ajudar alguém numa depressão, principalmente se for num relacionamento amoroso. Esse vídeo ele surgiu de uma frase de uma peça que eu escrevi. Eu sou psicólogo junguiano e também sou ator e dramaturgo. Eu escrevi uma peça chamada Mar Noturno ou Noite Escura da Alma. Essa peça ela surgiu de uma frase em específico. Eu sou aquele que se curou diversas vezes, mas a noite escura sempre volta e eu perco o sentido da vida. Perco os sentidos e perco as relações e perco o casamento. Porque ele achava que eu estava curado e não entendeu que os sintomas voltam. Eu também não entendi. A depressão ela pode sim ser cíclica, ela pode passar por um período onde as pessoas se curam, digamos assim, elas melhoram dessa depressão, mas acabam muitas vezes retornando para o estado depressivo e ninguém percebe. Isso pode indiretamente acabar afetando o relacionamento. Existem muitas coisas que surgem ali na depressão que podem causar estranheza para quem convive com o depressivo. Variações de humor, desânimo para lidar com tarefas e compromissos, tristeza excessiva, agressividade excessiva também, falta de autocuidado, ansiedade, pensamentos de morte, perda ou ganho de peso, dificuldade de pensar ou se concentrar, agitação ou até mesmo uma inquietação, insônia ou excesso de sono, entre outros. E a depressão pode ter diversas causas, nem sempre existe algo que marcou nitidamente, às vezes é um conjunto de tantas coisas que a pessoa não consegue identificar o que é que causou aquela depressão, que situação na vida dela iniciou, deu origem àquela depressão, aquele estado depressivo. E a depressão ela pode ser desde uma depressão leve até uma depressão profunda, uma depressão grave. E a gente pode falar que a depressão pode ter as seguintes causas: estresse, lutos e perdas, disfunções hormonais, traumas psicológicos, o histórico familiar, questões sociais, conflitos conjugais, mudanças bruscas, desemprego, dependência de álcool e drogas, doenças cardiovasculares e neurológicas, neoplasias, transtornos psiquiátricos correlacionados, entre outros. Mas como de fato ajudar alguém com depressão? O primeiro ponto que a gente vai conversar é justamente sobre a frase como lidar, como ajudar. Primeiro, se a pessoa pede ajuda, a gente tem que entender que a ajuda não é somente nossa. A gente tem ali um papel de facilitador, digamos assim, quando a gente está nesse relacionamento. A gente não pode assumir para a gente um complexo de salvador, ninguém salva ninguém, mas a gente pode sim ser um facilitador, um intermediador da pessoa que quer buscar ajuda, porque na depressão a gente sabe que as pessoas às vezes falam assim no senso comum, é falta disso, falta daquilo, é falta de fé, é falta de Deus. Não, pelo contrário, às vezes a pessoa tem muita fé e não consegue sair dali porque são questões muito mais profundas. E a gente pode sim ser um facilitador da busca por fatores que realmente tragam ali um alívio, uma melhora, uma ressignificação desse processo depressivo, dessa depressão, que pode incluir inclusive tratamento médico, com medicamentos antidepressivos e às vezes até ansiolíticos, porque não necessariamente a depressão exclui a ansiedade, muitas vezes elas estão andando de mãos dadas, e também o próprio processo psicoterapêutico, onde a pessoa vai ter espaço para pensar sobre as questões da vida dela e também ressignificar essa depressão. Nós junguianos acabamos colocando que a depressão ela pode estar muitas vezes associada a uma falta de sentido existencial. Parece que tudo se perdeu, parece que todo sentido se perdeu e por mais que a gente faça aquelas atividades até que bem, até mesmo por conta de sobrevivência ou até de remuneração, de obtenção de remuneração, parece que a gente perdeu alguma coisa. Então a depressão sim, ela pode mostrar pra gente que existe uma falta de sentido maior para a própria vida, um sentido existencial. Eu fiz um vídeo na semana passada, o vídeo anterior, ele vai falar sobre a depressão e o sentido da vida. Eu vou deixar o card linkado aqui, porque lá eu aprofundo muito mais para a pessoa que está no processo depressivo. Aquele vídeo é voltado para essa pessoa.
E claro, se você gosta desse tema, ou se você está preocupado com esse tema, se você está buscando saber mais sobre esse tema, deixa aqui na caixa de comentários se você gosta de estudar sobre isso também, sobre esses temas relacionados à psicologia, porque aqui no canal a gente sempre está discutindo arte, cultura e comportamento. A gente mescla várias coisas, né? Por exemplo, uma peça de teatro com psicologia, psicologia com filme, com série, com livros, com literatura. Se você percorrer aqui o canal, você vai acabar encontrando diversas informações relativas a isso. Então, caso você queira, deixa aqui no comentário uma sugestão de tema, conta um pouquinho mais de você aqui para mim, para eu te conhecer melhor. A gente está aqui começando o canal já tem quase um ano, eu quero conhecer um pouquinho mais de quem assiste aqui os nossos vídeos. Mas voltando para a depressão, o que eu percebo? Que muitas vezes quem convive com o depressivo sente aquele ímpeto de ajudar porque a gente está observando uma pessoa ali em sofrimento, né? E parece que tudo que a gente faz não resolve. Mas claro, né? Existem fatores muito anteriores à nossa própria ajuda. A gente pode sim facilitar, intermediar todo um processo terapêutico. A gente pode sim ter um papel muito importante na superação da depressão, digamos assim. Porém, a gente não vai salvar ninguém. A pessoa precisa entender o que são aqueles pensamentos. Muitas vezes esses pensamentos de morte são porque ela quer acabar com o sofrimento, né? É muito comum as pessoas falarem assim: eu penso em me matar, mas eu não quero morrer, eu quero que a dor acabe. E a gente, nós psicólogos, principalmente os junguianos, a gente vai jogar uma proposição, uma proposta de reflexão, que essa morte ela não tem que ser uma morte literal, a morte do corpo, e sim uma morte simbólica, um renascimento, uma busca de significado. Por isso que a gente fala da falta de sentido, da falta de significado. A gente tem um conceito muito importante que chama mito do significado, que é o mito da nossa história. E o que isso significa? Significa que todos nós temos um propósito existencial e que muitas vezes a gente está distante desse propósito. Então, como é que a gente pode auxiliar? Primeiro, conversar com a pessoa, o que ela deixou para trás. Claro, a gente tem que incentivar a pessoa a fazer psicoterapia, mas a gente pode sim conversar, ouvir, e muitas vezes a gente só tem a oferecer o nosso ouvido, porque a pessoa ela está elaborando e a gente sente uma ânsia, um ímpeto de puxar a pessoa para cima, só que às vezes a gente acaba cometendo algumas frases violentas, né, como isso é falta de vontade, isso é falta de Deus, isso é aquilo, e a pessoa não sabe o que fazer, porque realmente ela está ali jogada, ela não tem força, ela não tem ânimo. A própria palavra ânimo vem do grego, né, de ânima, ou seja, alma. Quando eu falo noite escura da alma, não tem um viés religioso, e sim porque a gente cai ali na expressão, né, na metáfora noite escura, mas alma é psique, né? Se a gente for olhar lá no grego, a palavra alma vem, e ânimo vem de ânima, vem de alma, vem de psique, que psique é o sopro vital, né? Ou borboleta, é bonito isso também, né? Então, assim, o que nos traz leveza? A nossa própria psique, nosso próprio psicológico, ele tem dentro da gente um sistema de autorregulação onde a gente tem um propósito maior para realizar, e isso não é um propósito messiânico, não é um propósito divino, nada disso, né? Tá muitas vezes ligado à vocação. Então, o que a gente pode fazer também é ouvir a pessoa e facilitar para ela também encontrar meios para a vocação. E muitas vezes aquela vocação, ela também se perde, ela perde o sentido, porque algo ali se desconectou. Então, a depressão é sempre uma busca. A depressão, se a gente olhar para a própria palavra depressão, descida, queda, né? Depressão, a gente vai entrar na metáfora do interiorizar-se, do aprofundar-se, do chegar lá na profundeza do nosso inconsciente. E às vezes a gente se depara com histórias que foram deixadas para trás e vai saber se a gente não tem um papel nessa história que foi deixada para trás, principalmente quando se constitui um relacionamento, quando se constitui uma família. Quando a gente fala de depressão pós-parto, né? Muitas vezes a mulher ela precisa assumir aquele papel de mãe, né? E as outras coisas? E as outras funções dela? A profissional, todos os sonhos, né? Uma criança geralmente costuma ser bem-vinda, mas será que a mulher não pode se questionar se ela queria aquela criança mesmo ou não? E
parece que existe todo um peso em cima dessa mulher que ela não pode questionar, que ela não pode se arrepender. E muitas vezes ela só precisa entender que ela teve aquele arrependimento, porque daqui a pouco esse arrependimento até passa, mas existe uma cobrança muito grande. Então, olhemos também para a depressão pós-parto, porque a depressão pós-parto ela está ali. Muitas mulheres vivem isso e sofrem caladas, né? Ou então, assim, são questionadas. Nossa, você deveria ser uma mãe melhor, você devia ser isso, você devia ser aquilo. Percebe que é sempre você devia ser, e a pessoa não tem espaço para ser o que ela quer ser. A depressão é muito permeada por críticas e cobranças intensas da pessoa sobre ela mesma. E se a gente olha, às vezes com a lupa, essas críticas e cobranças são reflexo de algo lá do exterior. O depressivo, ele não é um cristalzinho, pelo contrário, muitas vezes ele precisa reconhecer a fortaleza que tem dentro dele. Se a pessoa está manifestando essa fragilidade, nós temos tudo dentro da gente, todos os arquétipos, todos os comportamentos. Então, a gente está falando de sombra. Eu vou deixar linkado aqui um card sobre sombra, que a sombra, quando a gente fala de sombra, a gente já associa com coisas negativas, e não necessariamente são coisas negativas. O que está manifestando é o que a gente diz que está na luz, é o que está na consciência. Então, se o que está manifestando hoje é a tristeza, eu tenho dentro de mim o oposto também, que é a vitalidade. Se o que eu manifesto é a falta de vida, esse desânimo, né, que a gente estava vendo agora há pouco, que é a falta de alma, a falta de brilho interno, a falta de vida interna, que se traduz muitas vezes por um pensamento de suicídio, que a gente já viu também que pode ser encarado de uma maneira metafórica, o que precisa morrer dentro de mim para renascer. A própria vida, a própria força vital dentro da gente, ela está na sombra, se o que está manifestando é todo esse oposto, né? Então a gente tem ali os dois opostos. Então, como é que essa vida toda vai emergir? Muitas vezes num processo terapêutico, muitas vezes quando a pessoa se engaja num projeto que ela gosta também, e por que não dizer que é necessário o acompanhamento médico? Muitas vezes, sim, é necessário, porque o corpo está ali com várias questões, propriamente biologicamente falando, que o corpo precisa, sim, desse suporte. Então, a gente também tem que desmistificar todo esse processo. O que acontece é, a medicação também pode tirar a libido da pessoa. Não só a medicação, a própria depressão também pode mexer com a libido da pessoa, a vontade sexual, o desejo sexual. E pensa como que a pessoa se sente se a outra pessoa está cobrando muito. É necessário sim compreender o que está acontecendo. E a gente tem que entender que tudo na nossa vida, seja a própria depressão para o depressivo, como a gente vê naquele outro vídeo, a depressão ela pode ser entendida como um sinal, como um sintoma de que algo não vai bem. O que aquela depressão quer dizer sobre o meu processo existencial? O que ela quer dizer sobre mim? O que eu preciso resgatar de mim? É claro, existem vários outros fatores, como os biológicos, por exemplo, a decorrência de depressão em função de neoplasia, por exemplo, de câncer, por exemplo. Mas a gente está falando de outras coisas também. Se ela está ligada a uma neoplasia, a um câncer, o que é que a gente pode fazer em relação a isso também? Porque a neoplasia, quando a gente recebe um diagnóstico de neoplasia, de câncer, a gente se depara com a finitude da vida. Muitos diagnósticos nos colocam em finitude com a vida, e aí não necessariamente a gente está na iminência de morrer. Pode existir um tratamento que não vai fazer que não permite com que a gente morra. O baque emocional já vem, né? Os traumas emocionais estão ali. Então, se a gente está falando de libido também, né? Vamos voltar para libido. Quando a gente está falando de libido, o quanto que a autoestima dessa pessoa também está prejudicada, porque muitas vezes ela não tem o autocuidado, ela não tem o asseio, ela não consegue levantar da cama, ela não consegue ter energia para existir, o que dirá para transar, né? E como que a gente convive com uma pessoa assim? É entender, né? Como diz lá no juramento, né? É na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, e essa é a tristeza e a doença, então a gente faz um compromisso ali. Porém, a depressão ela também não pode ser entendida como o motivo de permanecer numa relação se o amor acabou. Mas a gente também tem que se questionar, quem convive também tem que se questionar. Será que o amor acabou? Ou eu estou com medo, com receio, ou não quero, não estou afim de enfrentar isso com a outra pessoa? Pode ser também. É uma pena, porque a depressão ou qualquer doença, quando ela surge num núcleo familiar,
ela pode trazer tanto o crescimento para a pessoa que está adoecida, quanto para as pessoas com quem essa pessoa convive, né? Com os familiares, com os filhos, com os cônjuges, as cônjuges, né? Então, assim, com todo mundo. Então, qual que é o papel que aquela depressão tem, não só na vida daquela pessoa, mas para aquela pessoa, na vida daquela pessoa, para aquela pessoa, mas para a minha vida, na minha vida. A que isso me serve? Às vezes eu preciso começar a também ficar mais sensível para a dor do outro, ter uma empatia para com a dor do outro, porque não é falta de vontade, não é falta de ânimo, não é falta de vitamina D. Pode até ter fatores relacionados à falta de vitamina D, mas não é só isso. O buraco é muito mais embaixo, as coisas são muito mais profundas. Como a gente estava vendo aqui, a depressão ela pode chegar desde algo relacionado ao desemprego até a depressão pós-parto. Então a gente tem que olhar para todos esses multifatores. Então, provavelmente a depressão, quando a gente se depara com o nosso relacionamento onde a outra pessoa está em depressão, a gente sabe que a gente não precisa ser o salvador, mas a gente também pode ser um facilitador. E também o que aquilo quer me dizer? Será que na complementariedade, será que na complementariedade que a gente tanto fala, né, que a gente brinca falando até a tampa da panela, metade da laranja, será que a complementariedade, o que falta naquela pessoa, será que eu não tenho demais aqui em mim? Será que a gente não pode emprestar um pouco de vitalidade para outra pessoa? Mas claro, respeitando, não sendo invasivo, não forçando e compreendendo que não é porque eu falei lindamente com palavras lindas, com flores, com bombons e chocolates, que a outra pessoa vai dar conta de lidar com isso. Então a gente sabe também que é um caminho, é todo um trajeto a se percorrer. Se você gostou do vídeo, eu vou pedir para você deixar seu like e eu gostaria mais de ouvir um pouquinho mais de você, né, sobre suas questões também. Então pode deixar aqui na caixa de comentários suas dúvidas e comentários, e também eu vou deixar na descrição do vídeo o link das minhas redes sociais, onde a gente conversa mais de pertinho. Quero pedir para você se inscrever no nosso canal também, compartilhar esse vídeo com quem precisa ouvir ou assistir esse vídeo, e também quero dizer para você também que aqui toda segunda-feira às 11 horas nós temos vídeos sobre arte, cultura e comportamento. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau!